Existem maldições que nascem com a lua cheia e destinos que se entrelaçam quando menos esperamos. Esta é a história de um amor impossível que desafiou as próprias leis ancestrais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. Darius Blackwood sabia desde os 5 anos de idade que estava condenado à solidão eterna. A marca em forma de espinho negro que se estendia por seu braço direito pulsava com uma energia sombria toda vez que seu coração se conectava com alguém, e invariavelmente tragédias seguiam. Sua primeira paixão aos 16 anos resultou na morte de 3 membros da matilha. Sua segunda tentativa de amor aos 20 trouxe uma praga que dizimou metade do território. Agora, aos 32, ele comandava a matilha Sombraluna com punho de ferro e coração de pedra, mantendo todos à distância segura. A maldição havia sido lançada por uma bruxa ancestral séculos antes, atingindo a linhagem dos Blackwood como vingança por um amor traído. Nenhum alfa desta linhagem conhecerá o amor sem destruir aqueles que protege. Foram as palavras gravadas no pergaminho que ele guardava trancado em seu escritório. Darius aceitara esse destino há muito tempo, dedicando sua vida inteiramente à proteção de sua matilha, mesmo que isso significasse viver em eterno isolamento emocional. A neve caía pesada sobre as montanhas do norte canadense naquela noite de dezembro, quando o destino decidiu testá-lo novamente. Um acidente de carro na estrada que cortava seu território trouxe uma ambulância em alta velocidade, com sirenes que ecoavam pela floresta como um prenúncio. Darius observava da varanda de sua cabana quando viu as luzes vermelhas e azuis se aproximando do hospital regional, uma das poucas instituições humanas que ele permitia operar próximo às suas terras. Isabella Rosewood tinha apenas 6 meses trabalhando no hospital quando recebeu a chamada mais estranha de sua carreira médica. Uma vítima de acidente havia sido trazida com ferimentos que desafiavam explicação, cortes que pareciam cicatrizar sozinhos, temperatura corporal anormalmente alta e pupilas que brilhavam dourados sob certas luzes. Como chefe do pronto-socorro noturno, ela assumiu o caso pessoalmente, ignorando os sussurros supersticiosos dos enfermeiros sobre criaturas das montanhas. Dr. Martinez, preciso de análises completas deste paciente. Isabella comandou com a autoridade natural de quem salvava vidas há 8 anos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque prático e seus olhos verdes brilhavam com determinação científica. Ela não acreditava em superstições, apenas em medicina baseada em evidências. Quando Darius chegou ao hospital 1 hora depois, disfarçado como um parente do acidentado, o ar no pronto-socorro mudou instantaneamente. Enfermeiros pararam no meio de suas tarefas, pacientes ficaram inquietos, sem saber por quê, e até mesmo as luzes pareceram oscilar. Ele media 1,95 m, com ombros largos que preenchiam completamente a jaqueta de couro preta, cabelos negros ligeiramente ondulados e olhos cor de âmbar que pareciam ver através das pessoas. Isabella estava estudando os resultados de exame quando sentiu uma presença poderosa atrás de si. Virou-se lentamente e deparou-se com o homem mais impressionante que já havia visto. E também o mais perigoso. Embora não soubesse explicar por quê, havia algo primitivo em seus olhos. Algo selvagem que fazia cada instinto feminino dela despertar em alerta máximo. "Sou Darius Blackwood", ele disse com voz grave que reverberou pela sala. "Vim buscar meu primo." Isabella estudou-o por alguns segundos, notando a tensão controlada em seus movimentos, a forma como outros funcionários instintivamente se afastavam dele, e principalmente a cicatriz estranha que se estendia por seu braço direito, visível além da manga da jaqueta. "Dr. A. Isabella Rosewood." Ela se apresentou, estendendo a mão profissionalmente. "Preciso fazer algumas perguntas sobre o histórico médico do paciente." No momento em que suas mãos se tocaram, 3 coisas aconteceram simultaneamente. A marca no braço de Darius brilhou com uma luz dourada intensa. Isabella sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo inteiro, fazendo seus cabelos se eriçarem.
e todas as luzes do hospital piscaram 2 vezes antes de voltarem ao normal. Isabela puxou a mão rapidamente, mas não com medo, com fascinação científica. Seus olhos brilharam com curiosidade enquanto observava a marca agora visível através da manga dele. Que interessante, murmurou ela, fazendo anotações mentais. Essa reação bioelétrica é completamente incomum. Você tem alguma condição médica que eu deveria saber? Darius a encarou com uma mistura de choque e terror. Pela primeira vez em 17 anos, alguém havia tocado sua pele e não havia morrido instantaneamente. A maldição havia se ativado. Ele sentiu isso claramente, mas por algum milagre inexplicável, ela continuava ali, viva, respirando, fazendo perguntas com a mesma naturalidade científica de antes. Isso não é possível, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para ela. O que não é possível? Isabela perguntou, aproximando-se um passo. A condutividade elétrica da sua pele é fascinante do ponto de vista médico. Já passou por algum estudo neurológico? Antes que Darius pudesse responder, um estrondo ecoou pelos corredores do hospital. As luzes se apagaram completamente por 3 segundos, e quando voltaram, uma figura encapuzada estava parada na entrada do pronto-socorro. A profecia foi quebrada. A voz rouca e antiga ecoou por toda a ala médica. O último Blackwood encontrou aquela que pode sobreviver à sua maldição. Mas nem todos ficam felizes quando destinos milenares são desafiados. Isabela virou-se para Darius com os olhos arregalados, finalmente percebendo que havia se envolvido em algo muito além de sua compreensão médica. A figura encapuzada desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando apenas o eco de suas palavras proféticas reverberando pelos corredores do hospital. Darius agarrou o braço de Isabela com urgência, sentindo novamente a estranha energia que fluía entre eles, mas desta vez sem o brilho sobrenatural da marca. Você precisa sair daqui agora, ele disse com voz tensa. Não é seguro para você estar perto de mim. Isabela libertou seu braço com um movimento firme de médica, acostumada a lidar com pacientes alterados. Primeiro, você vai me explicar o que acabou de acontecer. Segundo, eu tenho um paciente sob meus cuidados e não vou abandonar meu posto por causa de algum teatrinho místico. E terceiro, ela cruzou os braços encarando-o diretamente. Você vai me contar sobre essa condição que faz sua pele brilhar como uma lâmpada defeituosa. Darius nunca havia encontrado alguém que o desafiasse assim. Em seus 32 anos, todos ao seu redor ou o temiam por instinto, ou o obedeciam sem questionamentos. Mas ali estava uma humana de 1,65 m, pesando no máximo 60 quilos, tratando-o como se fosse apenas mais um paciente problemático. Você não entende, ele insistiu, passando a mão pelos cabelos negros com frustração. Eu sou perigoso para você, para todos. Existe uma razão pela qual vivo isolado nas montanhas. Então me explique, Isabela replicou, consultando o relógio. Você tem 5 minutos antes eu voltar para meu paciente, e já que aparentemente somos parentes agora, talvez devesse começar me contando por que nunca ouvi falar de você antes. Darius olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos no corredor. A verdade era que ele não tinha escolha. Se Isabela realmente havia sobrevivido ao primeiro contato com sua maldição, ela já estava envolvida querendo ou não. E pela primeira vez em 17 anos, ele sentiu uma necessidade desesperada de se conectar com alguém. Minha família não é comum, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Somos portadores de uma condição genética rara que afeta nosso sistema nervoso e cardiovascular. O contato físico pode causar reações severas em outras pessoas. Isabela franziu a testa, seu cérebro médico já processando as informações. Que tipo de reações severas? E por que eu não tive nenhuma? Normalmente, Darius hesitou, lembrando-se das 2 mulheres que havia amado e das tragédias que se seguiram. Normalmente as pessoas ficam gravemente doentes. Algumas não sobrevivem.
Isso é impossível, Isabela disse imediatamente. Não existe condição genética que cause morte por simples contato dérmico, a menos que estejamos falando de alguma toxina na pele, mas seus exames não mostraram. Ela parou no meio da frase, seus olhos se arregalando. Você não fez nenhum exame. Você não é parente do meu paciente, é? Antes que Darius pudesse responder, seu telefone tocou com urgência. O nome, Marcos, segundo em comando, brilhava na tela. Ele atendeu rapidamente. Darius, você precisa voltar agora. A voz de Marcos estava tensa. O conselho dos anciãos se reuniu. Eles sabem sobre o hospital, sabem sobre a humana. Isabela não conseguiu evitar escutar parte da conversa. Suas sobrancelhas se ergueram quando ouviu Conselho dos Anciãos e a humana. Quanto tempo eu tenho? Darius perguntou, observando Isabela com expressão grave. Eles já estão a caminho, talvez 1 hora no máximo. Darius, eles trouxeram a anciã Morgana. Ela quer ver pessoalmente a mulher que sobreviveu à maldição dos Blackwood. Darius desligou o telefone e encarou Isabela, que agora o observava com uma mistura de desconfiança e curiosidade científica que ele estava começando a achar perturbadoramente atraente. Está bem, sem mais mentiras, ela disse firmemente. Quem é você realmente? E que história é essa de maldição dos Blackwood? Darius teve apenas alguns segundos para tomar a decisão mais importante de sua vida. Contar a verdade significava envolver Isabela em um mundo perigoso, do qual ela nunca poderia escapar completamente. Mentir significava deixá-la indefesa contra o que estava por vir. Isabela, ele disse, sua voz carregando todo o peso de séculos de solidão. Você precisa escolher agora. Ou eu te conto toda a verdade e sua vida nunca mais será a mesma, ou você finge que este encontro nunca aconteceu e continua sua vida normal, mas precisa decidir nos próximos 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque depois disso, não haverá mais escolha para nenhum de nós. Isabela estudou o rosto dele, vendo algo em seus olhos dourados que a tocou profundamente. Havia uma dor antiga ali, uma solidão que ela reconhecia de seus próprios anos, dedicando-se inteiramente à medicina, mantendo relacionamentos à distância para focar em salvar vidas. Eu escolho a verdade, disse ela, erguendo o queixo com determinação. Darius suspirou profundamente, sabendo que havia acabado de selar o destino de ambos. Meu nome é Darius Blackwood, e eu sou o alfa da matilha Sombraluna. Sou um lobisomem, Isabela, e você acabou de se tornar a primeira humana em 300 anos a sobreviver ao toque de um Blackwood amaldiçoado. Isabela piscou algumas vezes, processando a informação. Então, para surpresa dele, riu. Lobisomem? Sério? Essa é sua explicação médica para a bioeletricidade? Isabela, não. Deixe eu adivinhar. Você se transforma na lua cheia, late para correio e tem uma alergia severa à prata? Darius estava prestes a responder quando as luzes do hospital se apagaram novamente. Desta vez, no entanto, elas não voltaram. E no escuro completo, Isabela ouviu distintamente o som de algo grande e selvagem rosnando bem próximo a ela. Quando as luzes de emergência finalmente se acenderam com sua luz vermelha sinistra, Isabela viu algo que fez seu mundo científico e racional desmoronar completamente. Darius havia se transformado parcialmente. Seus olhos agora brilhavam dourado no escuro. Caninos alongados eram visíveis quando ele rosnou baixo, e suas unhas haviam se estendido em garras afiadas. Eles chegaram mais cedo do que esperávamos, ele disse com voz alterada. Isabela, eu preciso que você confie em mim agora. Sua vida depende disso. Do lado de fora do hospital, uivos longos e ameaçadores ecoaram pela noite, e Isabela percebeu com terror crescente que não eram de apenas um animal. Isabela permaneceu imóvel por alguns segundos, seu cérebro racional lutando contra a evidência sobrenatural diante de seus olhos. Darius observava cada microexpressão em seu rosto, esperando o grito de terror, a corrida desesperada para longe dele, a reação que todas as outras mulheres haviam tido quando descobriram sua verdadeira natureza. Em vez disso, Isabela deu um passo à frente. Seus sinais vitais, murmurou ela, como se estivesse fazendo anotações mentais. A temperatura corporal elevada, a cicatrização acelerada,
as pupilas dilatadas. Tudo faz sentido agora. Darius piscou confuso. Ela não estava com medo? Isabela, você ouviu o que eu disse? Eu sou um lobisomem. Eu ouvi. Ela interrompeu, aproximando-se mais um passo. E pelo que posso observar, você está tentando me proteger, não me machucar. Senão, já teria feito isso. Os uivos lá fora se intensificaram, agora claramente vindos de múltiplas direções. Darius forçou sua transformação parcial a recuar, retomando a aparência humana, mas seus olhos continuavam brilhando levemente. Eles vieram em maior número do que esperávamos. Precisamos sair daqui, agora. Isabela sentiu novamente a estranha energia que fluía do toque dele quando ele pegou sua mão instintivamente, mas desta vez não a soltou. Em vez disso, entrelaçou seus dedos nos dele. Para onde? Existe uma saída de emergência que leva diretamente à floresta. Se conseguirmos chegar lá, o som de vidro se estilhaçando ecoou pelo prédio, seguido por rosnados graves e passos pesados. Darius puxou Isabela pelo corredor, movendo-se com uma graça felina que ela achou hipnotizante mesmo na situação de perigo. Quem são eles? Perguntou enquanto corriam. O Conselho dos Anciãos. Eles governam todas as matilhas da região norte. Para eles, minha maldição não é uma tragédia pessoal, é uma lei ancestral que deve ser respeitada. Chegaram à porta de emergência nos fundos do hospital. Darius pausou, ouvindo atentamente. Isabela aproveitou para estudar seu perfil na luz vermelha das lâmpadas de emergência. A mandíbula forte, os cílios escuros que emolduravam aqueles olhos impossíveis, a cicatriz misteriosa que se estendia por seu pescoço. "Por que você vive sozinho?" perguntou ela suavemente. Se é o alfa de uma matilha, não deveria estar cercado por sua família? Darius virou-se para ela, surpreso pela pergunta íntima em meio à fuga. "Porque cada pessoa que eu amo morre ou sofre por minha causa. É melhor assim. Essa é uma forma muito solitária de existir", Isabela observou, tocando levemente a marca em seu braço. "Quanto tempo você vive assim?" 17 anos. O número a atingiu como um soco. 17 anos sem permitir-se amar ou ser amado. 17 anos carregando uma culpa que nem mesmo era sua. "Darius", ela começou, mas ele a interrompeu. "Está limpo. Vamos." Saíram para a noite gelada, a neve crocante sob seus pés. Isabela imediatamente começou a tremer. Sua roupa hospitalar não oferecia proteção alguma contra o frio canadense. Sem hesitar, Darius tirou sua jaqueta de couro e a envolveu com ela, um gesto tão natural e protetor que fez o coração dela acelerar. "Obrigada", sussurrou ela, inalando involuntariamente o perfume masculino que impregnava o couro. Era uma mistura de pinho, chuva e algo puramente selvagem que fez todos os seus sentidos despertarem. Eles caminharam pela floresta por 20 minutos em silêncio, Darius guiando-a por trilhas invisíveis entre as árvores. Isabela notou como ele se movia diferente ali, mais confiante, mais no comando, verdadeiramente em seu elemento. Era impossível negar a atração que sentia por aquela força primitiva e controlada. Ali, Darius apontou para uma cabana pequena e aconchegante entre as árvores. "É um dos nossos pontos de encontro de emergência. Estaremos seguros lá por algumas horas." Dentro da cabana, Darius acendeu uma lareira enquanto Isabela explorava o espaço. Era simples, mas bem equipado. Cama de solteiro, pequena cozinha, banheiro básico. Nas paredes, fotografias mostravam lobos magníficos em paisagens selvagens. "Sua família?" perguntou ela, apontando para as fotos. "Minha matilha, 23 membros, incluindo crianças." Sua voz carregava um amor profundo e orgulho paternal. "Eles são tudo para mim." Isabela virou-se para estudá-lo à luz dourada da lareira. A transformação em sua expressão quando falava da matilha era notável. Toda a dureza desaparecia, substituída por uma ternura que a tocou profundamente. "Conte-me sobre a maldição", pediu ela, sentando-se no pequeno sofá diante da lareira. Darius hesitou, depois se juntou a ela, mantendo uma distância respeitosa. "Meu ancestral, o primeiro Alpha Blackwood, apaixonou-se por uma bruxa poderosa há 300 anos. Eles foram amantes por 2 anos, até que ele a traiu com uma loba de sua matilha. A bruxa, em sua fúria e dor, lançou uma maldição sobre toda a linhagem. Nenhum Blackwood conheceria o amor verdadeiro sem destruir aqueles que ama. E funcionou perfeitamente. Meu bisavô perdeu sua companheira e 3 filhos em um ataque após se apaixonar.
Meu avô viu sua amada morrer de uma doença misteriosa dias após declararem amor mútuo. Meu pai, Darius pausou, engolindo com dificuldade. Meu pai se matou quando percebeu que sua presença estava adoecendo minha mãe. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. A dor na voz dele era palpável. E você, já tentou quebrar a maldição antes? 2 vezes. Sara, quando eu tinha 16, ela ficou gravemente doente após nosso primeiro beijo e quase morreu. Consegui me afastar a tempo. Ele olhou para o fogo. E Emma, aos 20. Eu pensei que se fosse forte o suficiente, se conseguisse controlar minha natureza. O que aconteceu com Emma? 3 membros da minha matilha morreram na mesma semana em que declarei amor por ela. Um acidente de carro, um ataque cardíaco súbito e uma queda fatal. Todas mortes impossíveis de explicar, mas conectadas à maldição. Isabela processou a informação em silêncio. Então, para surpresa dele, deslizou pelo sofá até estar ao lado dele, seus joelhos se tocando. Mas eu não morri, disse ela suavemente. Quando você me tocou no hospital, eu não adoeci. Na verdade, me senti mais viva do que nunca. Darius virou-se para encará-la e Isabela ficou sem fôlego com a intensidade em seus olhos dourados. Isabela, você não entende o risco? Entendo perfeitamente. Ela colocou a mão no peito dele, sentindo os músculos tensionarem sob sua palma. Sou médica, Darius. Passo todos os dias salvando vidas sabendo que posso perder pacientes. O risco faz parte de quem eu sou. A respiração dele se tornou irregular quando ela deslizou a mão até seu rosto, traçando a linha forte de sua mandíbula. Você já considerou que talvez a maldição tenha um ponto fraco? Que talvez exista alguém que foi feita para quebrar esse ciclo? Darius fechou os olhos, apoiando-se em seu toque como um homem sedento na chuva. Isabela, olhe para mim, ela pediu suavemente. Quando ele abriu os olhos, ela viu séculos de solidão e dor, mas também uma esperança frágil e desesperada começando a florescer. Eu não tenho medo de você, sussurrou ela, aproximando seu rosto do dele. Tenho medo de perder esta chance de conhecer quem você realmente é. A distância entre eles diminuiu lentamente. Darius lutou contra cada instinto que gritava para ele se afastar, mas a atração era mais forte que a maldição. Isabela podia sentir a respiração dele contra seus lábios, quente e irregular. Suas bocas estavam a milímetros de se tocarem quando o som de galhos quebrando do lado de fora os fez se separarem bruscamente. Encontramos vocês. A voz da anciã Morgana ecoou na noite, fria e implacável. O alfa amaldiçoado e a humana que desafia as leis ancestrais. Saiam agora, ou invadiremos, e as consequências serão muito mais severas. Darius se levantou imediatamente, posicionando-se entre Isabela e a porta. Seus olhos começaram a brilhar dourado novamente, e Isabela pôde sentir a energia primitiva emanando dele como ondas de calor. Morgana, ele disse em voz alta, direcionando-se à porta fechada. Você não tem jurisdição sobre mim. Sou alfa de minha própria matilha. Uma risada seca e cruel ecoou do lado de fora. Ah, querido Darius, sempre tão orgulhoso, mesmo quando está prestes a destruir tudo ao seu redor mais uma vez, respondeu a anciã Morgana, sua voz carregando séculos de autoridade. Mas desta vez, você não está lidando apenas comigo. Isabela ouviu múltiplas pegadas circulando a cabana. Pelo menos 6 pessoas, talvez mais. Darius tensionou os ombros, claramente chegando à mesma conclusão. Quantos trouxe com você? O suficiente para garantir que a humana não saia daqui viva. Uma segunda voz masculina respondeu, mais jovem, mas igualmente ameaçadora. E para garantir que você finalmente aprenda sua lição, primo. Isabela viu Darius se enrijecer completamente. Marcos! Sua voz carregava descrença absoluta. Desculpe, Darius. Marcos respondeu do lado de fora, mas Isabela detectou genuína dor em sua voz. Mas 17 anos vendo você se torturar são suficientes. E agora você trouxe uma humana para nosso mundo? Isso põe toda a matilha em risco. Darius cambaleou como se tivesse levado um soco. Isabela se aproximou dele instintivamente, tocando seu braço em apoio. Marcos é seu segundo em comando? Sussurrou ela. Era, Darius respondeu com voz rouca, e meu melhor amigo desde a infância. A anciã Morgana falou novamente, sua voz agora mais próxima da janela. Você vê, Darius, até mesmo aqueles mais próximos a você reconhecem a verdade. Sua maldição não é apenas sua,
ela infecta todos ao seu redor, e agora, ao permitir que uma humana sobreviva ao seu toque, você quebrou o equilíbrio ancestral. Isabela franziu a testa, seu cérebro médico processando as palavras. Que equilíbrio ancestral? Gritou ela para fora. Ah, a humana fala. Morgana soou divertida. Criança ignorante, você pensa que sobreviver ao primeiro toque significa que está segura? A maldição dos Blackwood é progressiva. Cada momento que passa ao lado dele, cada batimento cardíaco sincronizado, cada respiração compartilhada a aproxima mais da morte. Isabela sentiu o sangue gelar, mas não por medo próprio, pela expressão de horror absoluto que tomou conta do rosto de Darius. Não, ele sussurrou. Morgana, você está mentindo. Estou? A voz da anciã agora soava sinistra. Conte para ela, Darius. Conte sobre as outras duas. Sarah não morreu porque você se afastou. Ela morreu 3 meses depois, de uma doença degenerativa que os médicos humanos nunca conseguiram identificar. E Emma, bem, aqueles 3 membros da matilha foram apenas o começo, não foram? Darius se virou para Isabela com olhos desesperados. Isabela, eu não sabia. Elas me disseram que Sarah havia se curado completamente. Continue, Darius. Morgana insistiu cruelmente. Conte para ela sobre Emma. Conte como ela definhou durante 6 meses depois que vocês se separaram. Conte como ela implorou para vê-lo uma última vez antes de morrer. Isabela viu Darius se despedaçar diante de seus olhos. O homem forte e confiante de minutos atrás agora tremia, suas mãos cobrindo o rosto. Não é verdade, murmurou ele. Marcos me disse que elas estavam bem. Marcos mentiu para proteger você da verdade. Uma terceira voz se juntou à conversa, feminina e jovem. Assim como todos nós mentimos, porque te amamos demais para ver você se destruir completamente. Lídia, Darius reconheceu a voz. Você também? Isabela percebeu que estava ouvindo a desintegração de toda a vida que Darius conhecia. Sua matilha, sua família escolhida, todos haviam conspirado contra ele, mesmo que fosse por amor. Darius, ela disse firmemente, forçando-o a olhar para ela. Escute-me, independente do que aconteceu antes, eu estou aqui agora. Estou viva, estou saudável e estou escolhendo ficar. Você não entende, ele sussurrou. Se elas estão certas, eu vou te matar lentamente. Cada dia ao meu lado é um dia a menos de sua vida. Então me deixe tomar essa decisão. Isabela respondeu com fervor. Sou médica, Darius. Entendo de morte melhor que a maioria. E prefiro alguns meses vivendo de verdade ao lado de alguém que me faz sentir completa. O rugido que saiu de Darius foi puramente animal, ecoando pela cabana com uma força que fez as janelas tremerem. Isabela viu sua transformação acontecer em tempo real, músculos se expandindo, caninos alongando, olhos brilhando como brasas douradas no escuro. Soltem Thomas agora, ele rugiu para fora. Ele não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Morgana replicou com crueldade calculada. Cada membro de sua matilha está pagando pelo seu egoísmo. Quantos mais você quer ver sofrer por causa de seu amor proibido? Isabela observou Darius lutar consigo mesmo, cada músculo tenso como uma corda prestes a se romper. Ela podia ver a batalha interna se desenrolando em seus olhos, o amor por sua matilha contra os sentimentos crescentes por ela. Darius, olhe para mim, ela disse firmemente, tocando seu braço. Existe outra saída. Sempre existe. Não existe. Ele explodiu, afastando-se dela. Você não entende. Eu não posso escolher entre você e minha família. Então não escolha. Isabela respondeu, sua mente médica já formulando um plano. Existe uma terceira opção. Marcos falou do lado de fora, sua voz carregada de urgência. Darius, eles trouxeram prata líquida. Se você não decidir nos próximos 2 minutos, eles vão injetar em Thomas. Você sabe o que isso faz com os nossos. Isabela viu horror absoluto tomar conta do rosto de Darius. Prata líquida. Ela não precisava ser lobisomem para entender que isso era uma sentença de morte. Qual é sua terceira opção? Ele perguntou desesperadamente. Isabela respirou fundo, sabendo que estava prestes a sugerir algo que mudaria tudo. Nós fugimos, agora, mas não como eles esperam. Ela apontou para a lareira. Aquela chaminé leva direto ao telhado. Eu sou pequena o suficiente para passar. E você? Bem, você é um lobisomem. Deve conseguir escalar. Eles vão nos ouvir. Não se criarmos uma distração primeiro. Isabela pegou uma panela da pequena cozinha.
Você consegue fazer a transformação completa? Darius assentiu, confuso sobre aonde ela queria chegar. Quando eu contar até 3, você se transforma e ataca a porta principal. Eles vão pensar que enlouqueceu de desespero e decidiu lutar. Enquanto estão focados em te parar, eu subo pela chaminé e os surpreendo por trás. Isabela, isso é suicídio. Eles vão te despedaçar. Não se você estiver lá para me proteger. Ela sorriu com determinação que ele estava começando a reconhecer como tipicamente dela. Confia em mim. Sou médica. Lembro de anatomia. Sei exatamente onde atingir para incapacitar sem matar. A voz de Morgana cortou através da noite novamente. 1 minuto, Darius. O Thomas está começando a convulsionar. A prata está fazendo efeito. Isabela viu algo quebrar dentro de Darius naquele momento. Não sua determinação, mas sua resignação. Pela primeira vez em 17 anos, ele não estava aceitando passivamente o destino cruel que lhe foi imposto. Está bem, ele disse, sua voz carregando uma determinação feroz. Fazemos do seu jeito, mas se algo der errado, não vai dar. Isabela interrompeu, beijando-o rapidamente nos lábios. Foi um beijo rápido, desesperado, cheio de promessas não ditas. Agora vá salvar Thomas. O beijo teve um efeito imediato em ambos. A marca no braço de Darius brilhou intensamente, mas desta vez não com dor, com poder. Isabela sentiu uma energia estranha percorrer seu corpo, como se cada célula sua tivesse sido energizada. O que foi isso? Sussurrou ela. Não sei. Darius respondeu, olhando para sua marca com surpresa. Mas algo mudou. Do lado de fora, Marcos gritou com urgência. Morgana, pare. Alguma coisa está acontecendo com a energia dele. Posso sentir daqui. Isabela e Darius se entreolharam. Qualquer que fosse o efeito do beijo, havia alertado todos os lobisomens na área. Mudança de planos, ela disse rapidamente. Eles sabem que algo diferente está acontecendo. Precisamos agir agora. 30 segundos, Morgana gritou, mas sua voz agora carregava uma nota de incerteza. Darius fechou os olhos, concentrando-se. Quando os abriu novamente, não eram mais humanos. Sua transformação foi rápida e fluida. Ossos se realinhando, músculos se expandindo, pelo escuro brotando por todo seu corpo. Em segundos, um lobo enorme e magnífico estava onde Darius havia estado. Isabela subiu rapidamente na lareira, suas mãos encontrando apoios na pedra áspera. Por trás dela, ouviu o som de madeira se estilhaçando quando Darius Lobo se chocou contra a porta com toda a sua força. Gritos de surpresa ecoaram do lado de fora, seguidos por rosnados e latidos de múltiplos lobos. A batalha havia começado. Isabela emergiu no telhado da cabana justamente quando viu 5 lobos cercando Darius no pequeno clarão em frente à porta. Ele lutava magnificamente, mas estava em clara desvantagem numérica. Ela desceu silenciosamente pela lateral da cabana, mantendo-se nas sombras. Sua mente médica rapidamente identificou o lobo mais próximo, cinza, ligeiramente menor que os outros, provavelmente Marcos. Um golpe preciso na base do pescoço poderia incapacitá-lo temporariamente, sem causar dano permanente. Isabela pegou um galho grosso caído e se posicionou cuidadosamente. Ela teria uma chance apenas. Agora, murmurou para si mesma, saltando das sombras. Seu improviso funcionou perfeitamente. Marcos Lobo caiu inconsciente antes mesmo de perceber o que havia acontecido. Os outros lobos se viraram para ela em surpresa total. Uma humana havia conseguido derrubar um de seus guerreiros mais experientes. Darius aproveitou a distração para atacar, derrubando 2 dos lobos restantes. Agora eram apenas 2 contra 2, e as chances haviam se equilibrado. Mas foi então que Isabela viu Morgana emergir da floresta. A anciã não havia se transformado. Em vez disso, ela segurava um bastão estranho que brilhava com luz prateada, e suas palavras ecoaram pela floresta com poder ancestral. Pelo sangue dos antigos e pela força das maldições, eu te ordeno, Darius Blackwood. Sua voz cresceu até se tornar um rugido sobrenatural. Mate a humana agora, ou assista sua matilha inteira queimar em chamas de prata. O bastão brilhou intensamente, e Isabela sentiu uma força invisível a puxando para frente, direto para onde Darius Lobo estava posicionado. Ela percebeu com horror que Morgana estava usando magia para forçá-los a uma confrontação final. Isabela deslizou pelo chão gelado, incapaz de parar, direto em direção às garras de Darius.
Ele tentou recuar, mas seus próprios movimentos pareciam não estar mais sob seu controle. Os olhos dourados de Darius Lobo encontraram os dela, e Isabela viu o desespero absoluto ali. Morgana estava forçando-o a cumprir a maldição contra sua vontade. Darius, lute contra isso, ela gritou, ainda deslizando em sua direção. Mas quando estava a apenas 2 metros dele, com suas garras se erguendo involuntariamente para atacá-la, Isabela ouviu um som que fez seu sangue gelar. Outros uivos ecoando pela floresta. Não eram de aliados, eram de uma matilha diferente, vindo de todas as direções. Eles estavam completamente cercados e agora enfrentavam não apenas o Conselho dos Anciãos, mas uma segunda força hostil que acabara de chegar para testemunhar a execução da maldição dos Blackwood. A nova matilha emergiu das árvores como fantasmas sombrios, seus olhos brilhando vermelho na escuridão, uma coloração que Isabela nunca havia visto antes. Eram maiores que os lobos normais, com pelagem negra como a noite e uma presença que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Impossível, Morgana sussurrou, seu bastão tremendo em suas mãos. Los guardianes de las sombras. Não aparecem há 2 séculos. Isabela sentiu o pânico tomar conta do grupo. Mesmo Morgana, com todo o seu poder ancestral, parecia genuinamente aterrorizada pela chegada desses novos lobos. O maior dos guardianes se transformou lentamente, revelando um homem alto de pele morena e cabelos prateados, apesar de aparentar apenas 40 anos. Quando falou, sua voz carregava um sotaque que Isabela não conseguia identificar. Anciã Morgana, ele disse com formalidade cortês, vocês estão interferindo em assuntos que não compreendem. Comandante Valdez, Morgana respondeu, tentando manter a autoridade em sua voz. Esta é uma questão interna do Conselho. Os guardianes não têm jurisdição aqui. Valdez sorriu, mas não foi um sorriso reconfortante. Ah, mas temos, especialmente quando envolve uma das nossas. Seus olhos se fixaram diretamente em Isabela. Não é mesmo, pequena Luna? Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Luna? Que diabos isso significava? Eu não sei do que você está falando, ela disse, mas sua voz soou insegura mesmo para seus próprios ouvidos. Valdez se aproximou dela lentamente, ignorando completamente Darius Lobo, que rosnou ameaçadoramente. Claro que sabe, no fundo do seu coração, sempre soube que era diferente. A medicina nunca foi apenas uma profissão para você, foi? Era uma vocação, uma necessidade de curar que vem de algo muito mais profundo que conhecimento acadêmico. Isabela recuou um passo, mas não conseguia negar suas palavras. Desde criança, ela sempre havia tido uma conexão inexplicável com a cura. Suas mãos pareciam saber instintivamente onde tocar para aliviar dor, e seus pacientes sempre se recuperavam mais rapidamente sob seus cuidados. Isabela não é uma de vocês. Darius se transformou de volta para a forma humana, colocando-se entre ela e Valdez. Ela é humana, é mesmo? Valdez perguntou, puxando algo do bolso. Era um medalhão antigo, trabalhado em prata com símbolos que pareciam pulsar com luz própria. Reconhece isto, Isabela? Isabela olhou para o medalhão e sentiu uma estranha familiaridade. Era como se já o tivesse visto em sonhos esquecidos. Não, Este medalhão pertenceu à sua avó, Esperanza Rosewood, a última Luna de nossa linhagem. Valdez continuou implacavelmente. Ela fugiu de nós há 60 anos, grávida de sua mãe, para viver entre os humanos. Pensávamos que a linhagem havia se perdido para sempre. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar a diversos lugares. Obrigada por estar aqui. Que linhagem? Isabela perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Luna curadora, Valdez respondeu solenemente. Nascidas uma vez a cada 3 gerações, com o poder de curar não apenas corpos, mas maldições ancestrais. Você não sobreviveu ao toque de Darius por acaso, pequena. Você foi literalmente criada para quebrar a maldição dos Blackwood. Morgana soltou uma exclamação de horror. Isso é impossível. As lunas foram extintas. Claramente não. Valdez replicou secamente. E agora entendemos por que a maldição Blackwood permaneceu ativa por tanto tempo. O universo estava esperando pela luna certa para quebrá-la. Isabela olhou para suas próprias mãos como se as visse pela primeira vez.
De repente, cada momento estranho de sua vida começou a fazer sentido. A facilidade sobrenatural com medicina, a intuição inexplicável sobre tratamentos, a forma como pacientes se curavam mais rapidamente sob seus cuidados. Se eu sou essa Luna, ela disse lentamente, então posso realmente quebrar a maldição de Darius? Pode, Valdez confirmou, mas há um preço. Darius se tensionou imediatamente. Que preço? Valdez olhou entre os dois com expressão grave. Para quebrar uma maldição de 3 séculos, uma Luna deve sacrificar sua própria humanidade. Isabela deve se transformar completamente em uma de nós, abandonando para sempre a vida que conheceu. E uma vez transformada, não há volta. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era apenas sua vida que estava em jogo, era sua própria identidade. E se eu não aceitar? Perguntou ela. Então a maldição permanece ativa. Morgana interrompeu com satisfação cruel. E você morrerá lentamente dia após dia, até que não reste nada além de dor e arrependimento. Mas se você aceitar, Valdez continuou, não apenas salvará a si mesma e a Darius, mas libertará todas as futuras gerações Blackwood. Nenhum outro alfa dessa linhagem sofrerá como Darius sofreu. Isabela olhou para Darius, vendo o conflito dilacerante em seus olhos. Ele queria que ela se salvasse, mas não queria forçá-la a abandonar sua humanidade por causa dele. Isabela, você não pode, ele disse desesperadamente. Não posso deixar você sacrificar quem você é por minha causa, e eu não posso deixar você continuar vivendo com essa maldição. Ela respondeu firmemente, especialmente sabendo que tenho o poder de acabar com isso. Valdez observou a troca entre eles com interesse. Vocês têm uma decisão para tomar, mas não tem muito tempo. Ele apontou para o leste, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer. A transformação só pode acontecer durante o eclipse lunar, que termina ao nascer do sol. Isso é 20 minutos. E se não decidirmos? Darius perguntou. Então voltamos às regras originais do conselho. Morgana disse com satisfação venenosa. Isabela morre. Você vive com culpa eterna. E sua matilha paga o preço por sua arrogância romântica. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso de toda a situação. 23 vidas inocentes dependiam de sua decisão. A liberdade de Darius dependia de sua escolha. O futuro de gerações inteiras estava em suas mãos. Quando abriu os olhos novamente, sua decisão estava tomada. Eu aceito, ela disse claramente. Quebro a maldição e me torno uma Luna. Isabela, não, Darius gritou, tentando se aproximar dela. Mas Valdez ergueu a mão, e uma barreira invisível se formou entre eles. A decisão foi tomada. Agora vem a parte mais difícil. Ele olhou diretamente para Isabela. Para completar a transformação, você deve fazer uma escolha final e irreversível. Deve escolher entre salvar Darius ou salvar sua matilha. Isabela sentiu o sangue gelar. O que quer dizer? A magia ancestral exige equilíbrio, Valdez explicou com pesar genuíno. Para quebrar uma maldição tão poderosa, algo de igual valor deve ser oferecido em troca. Ou Darius é libertado da maldição, mas perde toda sua matilha para sempre. Ou a matilha é protegida, mas ele carrega a maldição pela eternidade. Você não pode estar falando sério, Darius sussurrou, horrorizado. Nunca falei mais sério em minha vida. Valdez respondeu solenemente. Então, Isabela Rosewood, futura Luna dos Guardianes das Sombras, qual é sua escolha final? Isabela olhou para Darius, depois para Morgana e os membros do conselho, sabendo que nas montanhas distantes, 23 vidas inocentes aguardavam sua decisão. E foi nesse momento que uma voz familiar ecoou pela floresta, vinda de uma direção completamente inesperada. Darius olhou para seu antigo melhor amigo com uma mistura de alívio e desconfiança. Thomas, o jovem de 16 anos, parecia estar perfeitamente bem, sem sinais da tortura que Morgana havia descrito. Marcos, como vocês escaparam? Darius perguntou, sua voz carregada de emoções conflitantes. Não escapamos, Marcos respondeu, aproximando-se lentamente do grupo. Nunca fomos capturados de verdade. A verdade atingiu Darius como um raio. Seu rosto se contraiu de dor e fúria. Você mentiu. Sobre Thomas, sobre a tortura, tudo foi encenação.
tudo foi necessário, Marcos replicou, mas Isabela detectou genuína dor em sua voz. Darius, você precisava entender a gravidade da situação. Precisava ver que sua teimosia estava colocando todos em risco. Morgana se virou para Marcos com irritação. Esse não era o plano. Você deveria manter o garoto em cativeiro até que o Alfa tomasse a decisão correta. Os planos mudaram, Marcos disse firmemente. Quando senti a energia da marca de Darius se alterar, quando percebi que Isabela realmente poderia ser uma aluna, eu entendi que estávamos lidando com algo muito maior que uma maldição familiar. Valdez observava a troca com interesse crescente. Continue, jovem Marcos. Que terceira opção você descobriu? Marcos respirou fundo antes de responder. Durante os últimos 17 anos, enquanto protegia Darius da verdade sobre Sarah e Emma, eu pesquisei obsessivamente sobre a maldição Blackwood. Vasculhei arquivos ancestrais, consultei bruxas antigas, procurei por qualquer coisa que pudesse libertar meu melhor amigo de seu sofrimento. Isabela viu Darius se abalar com a revelação. Marcos havia mentido sobre as mulheres que ele amara, mas por amor e proteção. E o que encontrou? Ela perguntou. Uma profecia antiga, escrita pela própria bruxa que criou a maldição. Marcos puxou um pergaminho desgastado de sua mochila. Quando a luna da cura encontrar o último Blackwood e o amor verdadeiro desafiar as leis ancestrais, uma escolha se apresentará: sacrifício solitário ou união transformadora. Valdez franziu a testa. Não conheço essa profecia, porque ela foi escondida. Marcos explicou. A bruxa que criou a maldição também criou sua cura, mas a escondeu porque sabia que o poder necessário para ativá-la só existiria uma vez em 1000 anos. Isabela sentiu uma esperança perigosa brotando em seu peito. Que poder! O amor verdadeiro entre uma luna e um Blackwood, manifestado na presença de ambas as matilhas ancestrais. Marcos apontou para os guardianes das sombras e depois para o conselho. Todos vocês precisam estar aqui. Era por isso que tudo aconteceu desta forma. Morgana riu com desdém. Isso é impossível. Amor verdadeiro não quebra maldições. Isso só acontece em contos de fadas. Acontece quando o amor é selado com sangue ancestral. Marcos continuou implacavelmente. Isabela, você não precisa escolher entre sua humanidade e quebrar a maldição. E Darius, você não precisa escolher entre ela e sua matilha. Então, o que precisa acontecer? Darius perguntou, sua voz cheia de esperança cautelosa. Marcos olhou diretamente para Isabela. Vocês dois precisam aceitar a união completa, não apenas emocional, mas espiritual e ancestral. Isabela precisa aceitar voluntariamente a marca Blackwood, e Darius precisa aceitar voluntariamente o poder luna dela. Quando as duas energias se fundirem, a maldição se transforma em bênção. Valdez completou, seus olhos se arregalando com compreensão. As duas linhagens se unem e se fortalecem mutuamente. Isabela olhou para Darius, vendo esperança e medo lutando em seus olhos dourados. Que riscos isso envolveria? Para você, fisicamente nenhum. Marcos respondeu honestamente. Mas emocionalmente, vocês estariam ligados para sempre, não apenas como casal, mas como almas gêmeas ancestrais. Um não poderia existir sem o outro. E se algo der errado? Darius perguntou. Marcos hesitou antes de responder. Se der errado, vocês dois morrem instantaneamente. A energia liberada seria suficiente para destruir ambos. O silêncio se abateu sobre o grupo. Isabela processou a informação, sentindo o peso da decisão. Era uma chance de salvar todos, sem sacrificar sua humanidade, mas ao preço de arriscar ambas as vidas. Existe algo mais, Thomas falou pela primeira vez, sua voz jovem mas determinada. Algo que Marcos não contou porque me pediu para não revelar. Marcos se virou para o garoto com expressão de aviso. Thomas, não é hora. É exatamente a hora, Thomas insistiu, olhando diretamente para Isabela. A profecia não menciona apenas a escolha, menciona também que se a união falhar, a maldição não apenas permanece, ela se multiplica. Todo Blackwood futuro carregará uma versão amplificada da maldição original. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Não era apenas sobre ela e Darius, era sobre todas as gerações futuras. Por que escondeu isso? Ela perguntou a Marcos. Porque queria que você fizesse a escolha baseada no amor, não no medo. Marcos respondeu honestamente. Mas Thomas está certo. Vocês merecem saber toda a verdade. Morgana
Morgana observava tudo com crescente irritação. Chega desta farsa romântica, ela explodiu. Mesmo que essa profecia seja real, nunca permitirei que uma humana se una à linhagem mais poderosa de nossa região. Ela ergueu seu bastão prateado, começando a entoar palavras em uma língua antiga. A energia ao redor começou a se tornar pesada e ameaçadora. Ou a humana morre agora, Morgana rugiu, ou todos morrem quando eu invocar o vínculo do sangue ancestral. Valdez se posicionou entre Morgana e Isabela. Você não tem autoridade para invocar magias proibidas, Morgana. Tenho toda a autoridade, ela replicou, e seu bastão brilhou com intensidade cegante. Pelo poder dos anciãos, eu declaro que suas palavras foram interrompidas quando Isabela deu um passo à frente, colocando-se diretamente na linha de ataque do bastão. Basta, ela disse com voz firme. Eu aceito a união com Darius. Aceito todos os riscos. Isabela, não! Darius gritou, tentando alcançá-la. Mas era tarde demais. Morgana havia liberado a energia do bastão, uma onda de poder ancestral direcionada diretamente para Isabela. O impacto foi devastador. Ela foi arremessada contra uma árvore com força suficiente para quebrar ossos. Quando Darius a alcançou, Isabela estava inconsciente, com sangue escorrendo de um ferimento grave na cabeça. Sua respiração era fraca e irregular. Não, 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 ele murmurou desesperadamente, tentando encontrar pulso. Isabela, fique comigo. Valdez se ajoelhou ao lado deles, examinando os ferimentos. Ela está morrendo, ele disse solenemente. O ataque de Morgana não foi apenas físico, foi espiritual. Ela está perdendo a conexão com sua força vital. Darius olhou para o corpo inerte de Isabela, sentindo algo morrer dentro de seu próprio peito. Pela primeira vez em 17 anos, ele havia encontrado amor verdadeiro, e agora ela estava sendo arrancada dele. Existe alguma forma de salvá-la? Perguntou desesperadamente. Apenas uma, Valdez respondeu gravemente. A união ancestral, mas teria que ser feita agora, enquanto ela ainda tem um fio de vida. E sem seu consentimento consciente, não há garantia de que funcionaria. Darius olhou para Isabela, depois para Marcos, depois para todos ao redor. A decisão mais importante de sua vida, e ele teria que tomá-la sozinho, sem saber se ela aprovaria. Nas mãos dele, a respiração de Isabela se tornava cada vez mais fraca, e Darius percebeu com horror crescente que talvez já fosse tarde demais para salvá-la. Darius olhou para o rosto pálido de Isabela, sentindo cada batimento de seu próprio coração como uma contagem regressiva. Ela havia aceitado a união para salvá-lo, arriscando tudo. Agora era sua vez de arriscar tudo por ela. Eu aceito, ele disse com voz firme, olhando diretamente para Valdez. Faço a união ancestral. Agora. Morgana riu com crueldade. Sem o consentimento consciente dela, a união falhará. Você apenas garantiu que ambos morram. Talvez, Darius respondeu, colocando a mão sobre o coração de Isabela. Mas prefiro morrer tentando salvá-la do que viver sabendo que não tentei. Valdez assentiu solenemente. Muito bem. Marcos, você tem o pergaminho com as palavras exatas? Marcos se aproximou rapidamente, desenrolando o pergaminho ancestral. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto lia as instruções antigas. Darius, você precisa colocar sua marca diretamente sobre o coração dela. Quando eu começar a recitar as palavras ancestrais, você deve declarar sua escolha 3 vezes. A cada declaração, a energia vai se intensificar. Darius cuidadosamente expôs o peito de Isabela, onde seu coração batia fracamente. Colocou sua mão direita, onde a marca ancestral pulsava, diretamente sobre o coração dela. No momento do contato, algo extraordinário aconteceu. A marca de Darius não brilhou dourado como sempre, brilhou prateado, a mesma cor que as energias de cura de Isabela sempre exibiam. Impossível, Valdez murmurou. A energia já está se sincronizando. Ela realmente foi feita para ele. Marcos começou a recitar as palavras ancestrais, sua voz ecoando pela floresta com poder crescente. O eclipse lunar estava chegando ao fim, mas ainda oferecia energia suficiente para a união. Agora, Darius, Marcos gritou. Declare sua escolha.
Darius respirou fundo, colocando toda a sua alma nas palavras. Eu, Darius Blackwood, último de minha linhagem, escolho Isabella Rosewood como minha companheira ancestral. Ofereço minha vida pela dela, minha força pela fraqueza dela, minha maldição pela libertação dela. A marca em seu braço brilhou intensamente, e pela primeira vez desde que nascera, Darius não sentiu dor. Sentiu poder puro fluindo através dele. Segunda declaração, Marcos gritou por cima do vento sobrenatural que começou a circular ao redor deles. Eu aceito a natureza luna de Isabella como parte de mim. Aceito que nossa união pode me destruir, mas escolho o risco por amor, que as linhagens se tornem uma. Desta vez, foi Isabella quem reagiu. Mesmo inconsciente, sua mão se moveu para cobrir a de Darius sobre seu coração. Sua marca luna, que nunca havia aparecido antes, começou a se formar em sua pele, um símbolo prateado em forma de lua crescente que se entrelaçava perfeitamente com a marca de espinho de Darius. Morgana tentou interferir, erguendo seu bastão novamente, mas Valdez a deteve com um rugido transformado. A terceira declaração, Marcos gritou, sua própria voz quase perdida no turbilhão de energia. Agora, Darius se inclinou sobre Isabella, sussurrando as palavras finais diretamente em seu ouvido. Isabella Rosewood, minha luna, meu amor, minha salvação, eu escolho você acima de tudo. Escolho nosso futuro juntos, acima da maldição do passado. Que nosso amor quebre o que o ódio criou. O que aconteceu em seguida desafiou todas as leis da natureza que Isabella conhecia como médica e todas as leis da magia que os outros conheciam como lobisomens. Uma explosão de luz prateada e dourada emanou do ponto onde suas mãos se tocavam, expandindo-se em ondas concêntricas que iluminaram toda a floresta. A energia era tão intensa que todos precisaram proteger os olhos. Quando a luz diminuiu, Isabella estava consciente, sentada nos braços de Darius, seus olhos verdes agora pontilhados com dourado. A marca luna em seu peito brilhava suavemente, perfeitamente entrelaçada com a marca Blackwood de Darius. Funcionou, ela sussurrou maravilhada, tocando o rosto dele. Eu posso sentir tudo, sua força, sua dor, seu amor. Está tudo conectado agora. Darius a beijou profundamente e desta vez não houve dor, não houve maldição, apenas amor puro e transformador. Quando se separaram, Valdez se aproximou com uma expressão de reverência. As marcas, ele disse com admiração. Olhem para as marcas. Isabella e Darius olharam para seus braços e viram algo milagroso. As marcas ancestrais não haviam desaparecido, haviam se transformado. O espinho negro de Darius agora brilhava com veios prateados, e a lua crescente de Isabella tinha detalhes dourados. Eram símbolos de união, não de maldição. A maldição foi quebrada, Marcos disse com alegria, consultando o pergaminho. Mas mais que isso, vocês dois se tornaram algo novo, não apenas um alfa e uma luna, mas os primeiros de uma nova linhagem. Uma linhagem onde amor e cura se unem para proteger, não para destruir. Morgana, derrotada e furiosa, tentou uma última investida, mas descobriu que seu bastão havia perdido todo o poder. A magia ancestral que alimentava sua autoridade reconhecia a nova ordem. Isto não acabou, ela sibilou, mas sua voz carregava derrota. O Conselho nunca aceitará esta união. O Conselho se adaptará. Valdez respondeu com autoridade. Os Guardianes das Sombras reconhecem a legitimidade desta união, e nossa palavra tem peso igual à sua, Morgana. 6 meses depois, Isabella e Darius estavam na varanda de uma nova cabana, construída onde as duas matilhas agora viviam em harmonia. Isabella havia deixado o hospital humano, mas criado uma clínica especial na comunidade lobisomem, onde suas habilidades, Luna, salvavam vidas diariamente. Você se arrepende? Darius perguntou, observando-a cuidar de um filhote ferido com mãos que brilhavam suavemente com energia curativa. De quê? De encontrar meu verdadeiro propósito? De quebrar uma maldição de 3 séculos? De me casar com o homem mais incrível que já conheci? Isabella sorriu, beijando-o suavemente. Nunca. Mesmo sabendo que nossa história vai inspirar outros casais a desafiarem tradições ancestrais, especialmente por isso, ela respondeu, tocando a marca entrelaçada que agora decorava o braço de ambos como uma tatuagem de luz. Às vezes, o amor verdadeiro não apenas move montanhas, ele quebra maldições e cria novas possibilidades. Darius a puxou para seus braços,
maravilhado de que depois de 17 anos de solidão, agora tinha não apenas uma companheira, mas uma parceira que o complementava perfeitamente. Juntos, eles não eram apenas mais fortes, eram transformadores. A história do Alfa que não podia amar se tornou a lenda do Alfa que amou tão profundamente que mudou as próprias leis do destino. E nas gerações que seguiram, sempre que um jovem lobisomem duvidava do poder do amor verdadeiro, os anciãos contavam sobre Darius e Isabela, prova viva de que, às vezes, o maior ato de coragem não é aceitar o destino que nos foi dado, mas ter coragem suficiente para escrever um novo, porque no final descobriram que não existem amores impossíveis, apenas pessoas que desistem cedo demais de lutar pelo que realmente importa. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para fazer parte da nossa matilha. A cada semana, uma nova história espera por você.